Galera, tudo bem? Aqui professor Anderson Marques, Geopolítica. Vamos continuar com as nossas videoaulas, agora enfocando a questão geopolítica do petróleo no Oriente Médio. O petróleo tem sido ator protagonista em muitos conflitos. Analisando a capa da revista Veja que eu coloquei aqui do ano de 79, com o título Uma arma decisiva na guerra. Essa guerra aqui pode ser muita guerra. Pode ser, por exemplo, a guerra entre Irã e Iraque, que estava começando. Na realidade, ela começa em 1980. Só que uma guerra nunca começa assim do nada, né? Existe um processo preparatório para a guerra. Pode ser da guerra civil da Revolução Islâmica, que foi no ano de 79. Enfim, quando a gente fala de petróleo associado à guerra e Oriente Médio, basicamente a maioria das guerras que aconteceram por lá teve como agente decisivo, determinante, o controle e o domínio do petróleo. Ok? Entre esses conflitos associados também ao petróleo, vamos à questão do canal de Suez. O canal de Suez foi um canal feito no Egito para ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e aproximar viagens do Ocidente para o Oriente. Esse canal foi construído em 1859 até 69, foram 10 anos de construção do canal. Ele foi feito pelo francês Ferdinand de Lesseps, pela companhia dele, com 163 quilômetros de extensão, ligando o Porto Said no Egito ao Porto de Suez, também no Egito. Acabei avançando mais que devia aqui. Deixa eu voltar, voltei. E aí o que acontece? Eu coloquei 3 mapas aqui para nos dar 3 perspectivas da lógica desse canal. A primeira está aqui, ó. As embarcações que vinham do Oriente na direção do Ocidente, elas tinham que contornar o Cabo da Boa Esperança lá no sul da África, o que retardava muito a viagem, alongava muito e encarecia a viagem. Uma ideia lançada foi criar um atalho por aqui, ó, entrando pelo Mar Vermelho, atravessando a parte continental do Egito e saindo pelo Mar Mediterrâneo, que já é sul da Europa. Entende? Ainda que tivesse que ir para os Estados Unidos, por exemplo, saindo por aqui, ó, é muito mais próximo que dar a volta aqui por baixo. Então a perspectiva é mais periférica aqui, mostrando o Oceano Índico, o Mar da Arábia, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Ok? A segunda perspectiva é essa aqui, ó, que mostra a extensão do canal em si, os 163 quilômetros do canal, com o Porto de Suez aqui e o Porto de Said aqui em cima, certo? A terceira é essa, que nos vai dar uma dimensão mais ligada à questão do petróleo. Por quê? Porque basicamente grande parte do petróleo do mundo sai daqui, ó. Esse aqui é o Golfo Pérsico. Ele passa por aqui, contorna a Península Arábica, entra no Mar Vermelho, racha o Canal de Suez, está aqui a estrelinha marcando, e chega no Mar Mediterrâneo, e acaba aproximando mesmo. Como eu disse, quem fez isso foi a companhia Suez de Ferdinand de Lesseps, ele é um francês. Egito e França foram construtores proprietários na época. A estimativa é de que 1,5 milhão de egípcios tenham participado da construção do canal e de que 120 mil deles acabaram perecendo durante a obra, morrendo principalmente de cólera. Eu fiz uma continha básica aqui, 120 mil em 10 anos, 12 mil por ano. Isso vai dar mais ou menos 33 pessoas morrendo por dia na construção desse canal. O Egito, o imperialismo e o canal de Suez. Vamos lá, galera. Numa abordagem histórica, a gente começa a compreender o que levou à Guerra de Suez. Olha só. Em 1882, os ingleses passaram a interferir na vida do Egito. Derrotaram o exército local e submeteram o país à condição de protetorado. Isso, galera, em função da posição estratégica que o Egito tinha, da postura de unificação do mundo árabe que partia do Egito. Vamos lembrar, os wahhabitas, que nós já aprendemos aqui em videoaulas passadas, ou salafistas, eles surgiram no Egito. O Wahhabite, ele é do Egito.
Então, assim, em 1922, esse domínio inglês acaba, mas nesse período aí de 1882 a 1922, a Inglaterra submetia o Egito todo aos seus interesses, e toda a posição estratégica que o Egito e o canal permitia, a Inglaterra controlava. Após a Segunda Guerra Mundial, o Canal de Suez tornou-se cobiçado ainda mais pelas potências europeias e pelos Estados Unidos. Por quê? Pelo escoamento do petróleo do Oriente Médio. Vamos lembrar que, após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias começam a se enfraquecer diante da ascensão iminente de Estados Unidos e União Soviética, o que acaba determinando a chamada Guerra Fria, né? Mesmo com a independência do Egito em 1922 e a formação de um governo monárquico com Roi Fuad I, esse maluco da foto aqui, o país continua sofrendo intervenção de outras nações. E aí, grupos militares mais nacionalistas, descontentes com a situação, liderados pelo coronel Gamal Abdel Nasser, acabam organizando um levante que derrubou o rei da época, o Farouk, no ano de 1952. Aí o Gamal Abdel Nasser assume o poder, com uma postura mais patriótica, nacionalista, anti-intervencionista, militar, certo? A gestão de Nasser estatizou empresas estrangeiras, reduziu a presença estrangeira na economia do Egito, iniciou um projeto de reforma agrária com apoio soviético, e aí esse apoio soviético acaba chamando contra si os Estados Unidos, né? Lógico, Guerra Fria, e o fechamento do porto de Eilat, além da nacionalização do Canal de Suez. Olha só, aqui eu tenho a Península do Sinai. Foi essa aqui que Moisés levou 40 anos atravessando para libertar o povo do Egito da escravidão na direção da Terra Prometida. Beleza. A Península do Sinai ela pertence ao Egito. O que o Nasser fez? Nacionalizou o Canal de Suez, reduziu a interferência estrangeira dentro do Egito e fechou o porto de Eilat. Observem, galera, que o porto de Eilat é o único acesso que Israel tem ao Mar Vermelho. Isso significaria comprometer o abastecimento de petróleo para Israel, porque o petróleo vinha lá do Golfo Pérsico, dava a volta e subia por aqui. Claro, quando o Gamal Abdel Nasser faz isso, ele chama contra si problemas geopolíticos muito sérios. França, Inglaterra e Israel se viram muito prejudicados. A Inglaterra, porque, enfim, o governo dele era nacionalista para evitar a influência de países externos. A Inglaterra continuava controlando grande parte da economia do Egito. No caso da França, ele nacionalizou o Canal de Suez, que era também feito e depois controlado pelos franceses. E no caso de Israel, o fechamento do porto inviabilizou a chegada de petróleo em Israel. E aí eles tinham que pagar muito mais caro por petróleo que vinha de outros lugares. No dia 29 de outubro de 56, os judeus promoveram uma invasão militar na Península do Sinai. A Israel invade aqui. Ao mesmo tempo em que grupos de paraquedistas franceses e ingleses tomam o porto de Siad. A guerra estava declarada, e essa guerra é muito clara: Egito contra Israel, França e Inglaterra. É evidente, galera, que o Egito não ia suportar uma guerra desse patamar. Em 2 semanas, os aliados contra o Egito derrotam o Egito. Só que o que acontece? A União Soviética ameaçou atacar a França e a Inglaterra com armas nucleares. Por quê? Porque os soviéticos eram aliados do Gamal Abdel Nasser, que, por certo, aí eu estou conjecturando, tá? Fez tudo o que ele fez confiando nesse apoio soviético. O risco de ataque nuclear passou a ser iminente. Diante disso, houve uma reviravolta. Os Estados Unidos e a ONU, temerosos que esse ataque ocorresse, exigiram que Israel, França e Inglaterra saíssem do Egito. Israel, França e Inglaterra acabaram saindo, só que Israel exigiu a reabertura do porto de Eilat, que foi feito. Logo eles passaram a ter acesso ao petróleo que vinha do Oriente Médio, de nações mais neutras, né? A União Soviética
ganhou o Egito como área de influência no Oriente Médio definitivamente. Em 57, já sob o domínio egípcio, o Canal de Suez foi reaberto. Aí, nesse caso, a Inglaterra e a França perderam, de fato, porque a intenção do cara, do Nasser, era que o Egito dominasse o Canal de Suez. O Egito perde no que se refere ao porto de Eliat, que Israel acabou retomando. Bom, aí termina a Guerra do Suez, e isso acabou dando um prejuízo em relação ao petróleo para muita gente, porque enquanto o canal estava fechado, não tinha esse fluxo de petróleo por ali. E eu posso dizer que esse conflito causou um primeiro choque do petróleo, muito menor do que os que vieram na sequência, mas o preço do petróleo passou por oscilação nessa fase. Tá? Por falar em petróleo, vamos lá. As 7 irmãs do petróleo. Como a questão é estratégica, o que acontece? Os países do Oriente Médio, eles possuíam muitas reservas, mas não possuíam tecnologia para a extração dessas reservas. Os países mais desenvolvidos possuíam tecnologia para a extração disso, mas não tinham grandes reservas. Foi feito então uma espécie de casamento em que os países ocidentais se aliavam a países orientais, extraía petróleo do território de países do Oriente Médio principalmente, deixava por lá uma porcentagem do que era auferido a partir dessa extração e venda e levava grande parte do lucro. Uma estratégia utilizada foi a criação de um cartel na época chamado 7 Irmãs, ou 7 Irmãs do Petróleo. Essas 7 irmãs foram criadas em 1928 pelo acordo de Ashnacary, ou Ashnacary, eu não sei como que pronuncia isso porque foi na Escócia, o nome é em inglês, né? Quando magnatas das maiores empresas de petróleo do mundo reuniram-se em segredo e formaram esse cartel. Vamos lembrar que cartel é proibido na lógica do petróleo, né? Cartel, monopólio e tal. Formação de um cartel internacional de petróleo com membros que se reservam ao direito de partilhar o mercado de petróleo e fixar preços como quisessem. Observe que quando se forma um cartel e existe uma combinação com relação a preço, produção, etc., isso acaba ferindo o princípio da lei do mercado, que é a lei da oferta e da procura. O preço não passa a ser determinado pelo interesse de comprar ou de vender. O preço passa a ser determinado de forma biônica, automática, por aqueles que detêm o grande volume. Ou seja, quando as 7 irmãs queriam que o preço aumentasse muito, eles podiam determinar entre si que todos iam vender pelo mesmo preço, e aí eles subiriam esse preço, ou eles reduziriam a produção, faltando petróleo no mercado. A procura maior automaticamente elevaria o preço, porque quem tivesse para vender ia fazer um leilão. Ok? Quem eram os membros das 7 irmãs? A Standard Oil of California, chamada de SoCal, essa foi criada em 1911. Atualmente, galera, é a Chevron, tá? A Texaco Texas Company, companhia de petróleo do Texas, fundada em 1902. A Texaco atualmente fundiu com a Chevron, mas a gente chegou a conhecer a Texaco aqui, né? A Gulf Oil, essa foi formada em 1901, mas também foi absorvida pela Chevron. A Esso, Standard Oil of New Jersey, essa foi fundada em 1912 e se fundiu com a Mobile. A Mobil Oil, Standard Oil of Company, né, of New York, ou Socony na época, fundada em 1911, que hoje também pertence a Mobil. A Shell, Royal Dutch Shell, essa é uma união da Holanda com a Inglaterra, uma união então da Royal Dutch holandesa com a britânica Shell. E a BP, Shell existe até hoje, né? E a BP, a British Petroleum, é uma companhia anglo-persa, Anglo-Inglaterra, Persa e Irã, que no passado também era chamada de APOC, fundada em 1909. E aí hoje ela é BP mesmo. Hoje ela é a maior produtora de petróleo do mundo.
tá? Essas 7 irmãs, elas acabam conseguindo se impor nesse mercado de petróleo, determinar rumo de governos no Oriente Médio e determinar guerras também, tá? Conhecido por controlar o mercado e por impor baixos preços aos países produtores enquanto garantiam para si altas taxas de lucros, esse grupo mantinha uma iniciativa insustentável. Por quê? Porque os governos que eram detentores de petróleo, eles se viam diante de uma situação de assumirem dívidas absurdas, de perceberem em seus territórios guerras civis, derrubadas de governos. Como eu disse para vocês, eles passaram a influenciar até na vida política de muitos desses países. E, além disso, tem a questão ambiental que acontecia nos países onde o petróleo era extraído, né? Ficava para lá só coisa ruim. Lógico, eles então conseguiram reagir. E a reação deles é a seguinte, pensa só. Se você tem o território, não tem a tecnologia, mas tem o recurso, você vê um estrangeiro indo lá, extraindo o seu recurso, causando alvoroço no seu país, deixando resquícios de problemas ambientais, não é muito mais inteligente você contratar quem tem a tecnologia para trabalhar para você mesmo? Bom, isso foi feito a partir da criação da OPEP, que foi a resposta dos países detentores de reservas, sobretudo do Oriente Médio, para a questão das 7 irmãs. A OPEP foi criada, guarda isso aí, ó, pelo chamado Acordo ou Conferência de Bagdá, em 1960. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Uma organização intergovernamental permanente, por quê? Porque tem muitos países. O objetivo da OPEP: administrar de forma centralizada a política petroleira dos países membros, desenvolvendo estratégias geopolíticas de produção e exportação de petróleo. Galera, traduzindo, controlar preço, controlar produção, fazer o que as 7 irmãs faziam, só que agora para si próprios. E aí, o que acontece? Se eles querem que o preço suba, eles freiam produção, que vai fazer com que falte petróleo no mercado. Isso eu já falei, né? A procura maior do que a oferta eleva o preço. Ou eles simplesmente combinavam o preço no passado. Tá? A sede foi em Genebra, na Suíça, entre 1960 e 65. Depois foi para Viena, na Áustria, em 65. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, professor. A Áustria ou a Suíça faziam parte da OPEP? Não. A questão é para dar uma sensação de neutralidade, de que ninguém é mais importante que ninguém. Pegaram uma sede neutra. A gestão da OPEP sempre era revezada entre os países membros em uma sede neutra. Esse aqui é o símbolo da OPEP, tá? Que em inglês é OPEC, não OPEP. OPEP é um termo aportuguesado, né? Países é countries, daí o Czinho aqui, enfim. Não reparem na minha pronúncia em inglês, porque o meu sotaque é da Baixa Califórnia, é diferente do demais. Eu não sei falar inglês, enfim. Os primeiros países membros, no ato da fundação: Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Venezuela aqui como o único país que não pertencia ao Oriente Médio, mas detinha grandes reservas de petróleo. Hoje é a maior reserva do mundo de petróleo, se eu pensar em reserva comprovada, não estimada, tá? Posteriormente, a OPEP foi engordando. Entrou o Catar, 61, a Indonésia, 62, lembrando que a Indonésia saiu em 2009, por isso eu coloquei aqui em negrito. A Líbia, 62, Emirados Árabes Unidos, 67, a Argélia, 69, Nigéria, 71, Equador, 73. O Equador saiu em dezembro de 92, suspendeu a sua adesão de dezembro de 92 a outubro de 2007. Tá? Hoje o Equador faz parte da OPEP de novo, embora a produção do Equador tenha diminuído bastante. Angola, 2007, e o Gabão ficou até 94, entrou em 75. Certo? Aqui eu tenho o mapa dos países que pertencem à OPEP. Na América do Sul, Equador, Venezuela. Na África, Argélia, Angola, Líbia, Nigéria.
do Oriente Médio, maior grupo de países, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Kuwait e Catar. Um históricozinho das chamadas crises do petróleo, e aí não existe, galera, consenso entre os historiadores, tem gente que fala em 2 choques, tem gente que fala em 3. Aqui eu peguei o que a maioria fala e eles citam 5 momentos críticos históricos em relação à crise do petróleo. Não dá para falar 5 choques, mas 5 situações em que o barril do petróleo teve um aumento considerável e aí isso causou problemas no mundo inteiro. Por quê? Porque se o preço do petróleo sobe, consequentemente os derivados também têm acréscimo no preço. Os derivados de petróleo, basicamente, eles servem para lubrificar motor de veículo ou para combustível de veículo. Quando eu falo de veículo que vai usar derivado de petróleo, você pode pensar em carro, caminhão, ônibus, avião, enfim. Como todas as mercadorias basicamente dependem de petróleo, todas as mercadorias sofrem impacto no seu preço final, uma vez que elas vão ter que ser transportadas. Tá certo? O primeiro desses choques ocorreu em 56, com a questão lá da Guerra de Suez que eu acabei de falar. E aí, embora aqui no mapa a gente não tenha uma grande ascensão no preço do petróleo, essa escala aqui ó, está em dólar, 10 dólares, 20 dólares, até 100 dólares. Um aumento, por exemplo, no preço do barril de 1 para 1,50, que não vai refletir aqui, é um aumento de 50%. Imagina você indo no posto hoje comprando 1 litro de gasolina a R$4. Aí amanhã passa para 6. Isso vai ser um grande impacto? Com certeza. Bom, eu citei um impacto de 50%. Tá? Depois da Guerra de Suez, um outro choque veio em 73, como via de protesto ao apoio norte-americano a Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Nessa Guerra do Yom Kippur, membros da OPEP supervalorizaram o preço do petróleo como um ato de retaliação contra o apoio norte-americano a Israel, uma vez que os Estados Unidos já eram grandes consumidores de petróleo. Nessa Guerra do Yom Kippur, nós tivemos o envolvimento de algumas nações que estão muito ligadas a membros da OPEP e de membros da OPEP mesmo. Geralmente o Iraque ele se volta contra Israel nesses conflitos e o Iraque é membro da OPEP. Nesse caso aqui foi Egito, Jordânia e Síria, principalmente. E aí, se eu pegar o fato de que o Egito, a Jordânia e a Síria são países árabes, países islâmicos, enfim, eles são aliados de grande parte dos países que são membros da OPEP também. Aqui eu tenho um choque, 73, aí já fica mais visível a ascendência do preço do barril, chegando no auge lá em 79. Mas o que aconteceu em 79? Bom, em 79 rolou a Revolução Islâmica, lá no Irã, e começa a guerra Irã-Iraque, que vai durar durante quase toda a década de 80. Enfim, Irã e Iraque eram 2 grandes produtores de petróleo mundial, Irã e Iraque eram membros da OPEP, eles se viram envolvidos nisso, trocando petróleo em troca de arma, de munição. Munição queima, consequentemente, eu tenho que usar, eles tinham que usar mais petróleo para ter mais munição, enfim. Isso aqui significou uma grande ascensão no valor do preço do barril, chegando lá naqueles tempos a quase 40 dólares. Em 91 rolou a Guerra do Golfo, quando o Iraque invade o Kuwait, e aí a gente consegue ver uma subida do preço aqui, nesse contexto. Tá? O Iraque invade o Kuwait, toma as refinarias do Kuwait, o mundo começa a boicotar o petróleo iraquiano. O Iraque sai do Kuwait, mas continua sendo boicotado, sofre embargo econômico da ONU, enfim, a falta desse petróleo iraquiano no mundo acaba gerando escassez de petróleo no mundo. Continuando, o quinto momento de crise, que para muitos autores também é choque do petróleo, acontece a partir de 2008, e a gente vai ver essa ascensão aqui, ó. 2009 como consequência disso também. E aí isso é causado por ataques especulativos em escala global. E galera, aí como a gente está chegando na atualidade, vamos pensar.
Se você fosse produtor de petróleo, diante de todas essas campanhas que associam o petróleo ao aquecimento global, diante de investimentos que são feitos no sentido de buscar fontes alternativas para movimentar veículos, como a energia solar, por exemplo, e a Tesla é uma multinacional que está bem na frente aí nesse tipo de pesquisa, como buscar combustível a partir do hidrogênio. Enfim, você continuaria investindo em petróleo no longo prazo? Diante dos acordos como o Acordo de Paris, que prevê a redução do uso de combustíveis fósseis de um modo geral, você acha que esse é um bom negócio para daqui a 30, 40, 50 anos? Então, essas especulações todas passam a fazer com que muita gente comece a abrir mão de investimentos na área do petróleo. Só que o consumo do petróleo ele continua acontecendo no presente. E geralmente a falta de investimento pode gerar escassez do produto, a escassez do produto gera aumento da procura gera aumento no preço. Então, a partir do ano de 2008, principalmente, essa especulação toda fez o preço subir muito. E olha como a questão do petróleo é uma questão geopolítica interessante. Com a disparada desse preço, do preço do barril no caso, dois grandes exportadores, que é a Rússia e a Venezuela, se fortaleceram. É nesse contexto aqui, por exemplo, que o governo do Hugo Chávez, ele coloca a Venezuela numa posição de almejar liderança geopolítica regional. É nesse contexto aqui que o Vladimir Putin se consolida no poder na Rússia, a partir desse dinheiro que vai entrando aí por conta dessas especulações. Panorama recente. Galera, eu pesquisei para vocês o seguinte. Os países com as maiores reservas de petróleo, reservas comprovadas. Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait. O Brasil, a 15ª. Aqui, sem contar com o pré-sal, tá? Porque o pré-sal é uma reserva estimada. A Venezuela, por ser a maior reserva comprovada, tem passado por sérios problemas geopolíticos, como os países do Oriente Médio também passam ao longo da história. Será que a questão da Venezuela é só preocupação com a ditadura do Maduro? Sei não, hein? Enfim, fica aí para vocês pensarem a respeito. Os 15 maiores produtores de petróleo do mundo em 2018. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia. Geralmente a Rússia é a maior produtora, tá? Mas por conta de problemas locais lá, sobretudo decorrentes da guerra da Rússia com a Ucrânia, pela questão da Crimeia, e aí a Rússia não admite essa guerra, tá? A Ucrânia que acusa a Rússia de mandar soldados para lá, a Rússia passou a sofrer embargo, sobretudo dos europeus, e aí caiu um pouquinho em relação à sua produção, ok? Mas historicamente é a Rússia. Então a gente tem Estados Unidos, grandes produtores, sem ter grandes reservas. Como os Estados Unidos são grandes produtores sem ter grandes reservas? Bom, dá para imaginar por que os Estados Unidos se metem tanto na vida de países do Oriente Médio, né? Arábia Saudita, Rússia, Canadá, Irã, Iraque, tarará. O Brasil aparece aqui como primeiro, segundo, terceiro, quarto, nono grande produtor de petróleo em 2018. Aí aqui já entra parte do que está sendo produzido no pré-sal. Tudo bem? O Lula chegou a falar na época que o Brasil ele poderia almejar entrar para a OPEP, na época dele, né? E poderia mesmo. O Brasil hoje tem uma produção maior do que muitos países que pertencem à OPEP. Preços do petróleo caem e investidores dizem que cortes da OPEP não serão suficientes. Galera, a cotação do petróleo, no dia que eu fiz a aula, e eu estou falando isso no dia 3 de maio, ou seja, quando vocês receberem a videoaula, vai ser na segunda-feira, né, amanhã, não vai ter modificado, porque esse preço não varia no final de semana, no domingo, era de 26,35 dólares o barril. O barril tem em média 159 litros, já chegou a ser mais de 100 dólares, tá? E a tendência é de queda desse preço. Agora, por conta do coronavírus, muito mais ainda, porque o sistema de transporte deu uma estagnada, né? Aconteceu uma coisa nos Estados Unidos que é inacreditável. Essa reportagem aqui é do dia 20 de abril, quer dizer, coisa da semana passada,
o preço do petróleo colapsa nos Estados Unidos e fecha em nível negativo pela primeira vez na história. Os Estados Unidos estavam pagando 37 dólares, ou seja, o preço ficou negativo em 37 dólares para quem tinha contrato para pegar esse petróleo lá e para quem não tinha e quisesse ir lá buscar o petróleo. Para não frear a produção, eles não tinham lugar para armazenar, eles preferiram pagar para pessoas levarem o estoque para longe de lá e dar um jeito de armazenar esse petróleo por aí. E o preço ficou menos 37 dólares. Uma coisa que nunca tinha acontecido. E isso aqui, galera, para consolidar a lógica da lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Como a oferta foi muito grande e ninguém queria, porque ninguém está usando tanto petróleo assim, e isso é petróleo bruto, tá? Os Estados Unidos chegaram a pagar 37 dólares por barril para quem quisesse levar isso embora de lá. Então essa é a situação atual dessa lógica do petróleo. Para que rumo vai, a gente não sabe, mas imagina. A tendência é que o aumento de fontes alternativas como os biocombustíveis, a questão da energia solar principalmente, no uso de veículos, e o uso da energia baseada no hidrogênio vai fazer com que o petróleo tenha cada vez menos compradores e, consequentemente, tenha cada vez menos valor. A tendência é de que esses investimentos diminuam bastante mundo afora, mas eu não posso falar que o mercado do petróleo está condenado e vai deixar de existir. Por quê? Porque petróleo não é só matéria-prima para combustível. Asfalto, plástico, parafina, óleo lubrificante, uma série de outros tipos de produtos dependem também do petróleo. Show? Galera, é isso. Grande abraço. Até a próxima videoaula, onde nós vamos começar a falar então das questões dos movimentos separatistas no mundo inteiro. Show? Tudo de bom. Até a próxima.